E aí, meus queridos, tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui de Python. Agora eu vou falar sobre funções com valores definidos. Então, sendo o mais sucinto possível na aula. Eu tenho funções que, vou chamar de função, tá? Porque eu estou com sono e não estou com muita criatividade. Que eu tenho parâmetros aos quais eu posso passar determinados valores. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um print x e aqui eu vou executar a função, e veja que eu não estou chamando qualquer parâmetro dentro dela. E eu simplesmente vou executar. E ele vai executar o 10, beleza? Bati aqui no microfone. Deixa eu ajustar. Pronto. Então, se eu vier aqui e eu passar, sei lá, um valor deste tamanho e rodar, ele vai fazer. Se eu atribuir uma string, ele vai colocar, porque o Python ele deixa fazer isso. Só que veja que, pelo menos neste caso ao qual nós estamos chamando, nós temos ali uma variável imutável. Lembra sobre variáveis imutáveis? Que quando nós executamos ela, quando nós vamos atribuir ela, quando nós fazemos alguma operação matemática nela, nós não simplesmente adicionamos valores dentro daquela mesma variável. Cria-se, faz-se a conta, cria-se um valor novo e atribui-se esse valor a uma variável, caso você esteja atribuindo ele a alguma variável. Ok? Só que, um exemplo que você pode ver, inclusive, muito na internet, mas eu vou passar aqui de qualquer forma, porque é um exemplo bem simples e um exemplo muito bom. Vamos imaginar que eu tenho uma função que eu adiciona, tá? Então, eu vou colocar aqui um valor qualquer e ele vai atribuir a um vetor. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui o return, aqui ó, de atribuir, append, v, ok? E vou retornar o próprio att, né, que é o de, vou chamar de vetor, vai, de lista, fica melhor, lista. Aí, ó, lista, e aqui no final, lista. O que que esta função faz? Eu passo um valor para ele, eu passo um valor para essa função e ele vai atribuir a essa lista. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma lista, eu vou chamar de L, uma lista comum, e eu vou pegar e fazer exatamente isso daqui. Vou pegar L e vou adiciona, ok? E eu vou adicionar o valor 10 à lista, neste caso o L. Vou adicionar também o valor 30 no L e vou adicionar também o valor 50 no L. E vou printar o L de qualquer forma. Veja que ele vai voltar o valor 10, 30 e 50, pois afinal de contas, toda vez que passou, ele atribuiu um valor. Só que, se eu fizer isto daqui, veja que eu não iniciei, ok? E eu não vou passar vetor nenhum. E vou executar da mesma forma. Veja que ele está retornando o 10, o 30 e o 50. Vou fazer um outro teste para vocês para poder mostrar. Vou chamar de x, que é para ficar rápido. Então, vou colocar aqui o valor x igual a adiciona. Vou colocar o valor bem grande para não falarem que eu estou roubando. E vou fazer novamente isso daqui. E vou colocar uma string só para poder mostrar. Vou dar um print no x e vou dar um print no L. Olha só o que aconteceu. Veja que mesmo eu executando o x novamente e eu executando, veja que ele é uma lista separada. Eu executando este bendito aqui várias vezes, mesmo sem ter passado uma lista para ele, ele ainda assim continuou inserindo dentro dessa lista que já foi pré-definida. O que acontece? Quando nós criamos uma função, as variáveis que são pré-definidas, neste caso ali, quando eu digo pré-definido de valor, variáveis mutáveis, elas continuam.
Então, qual que é o problema? O problema é, se eu simplesmente executar isso daqui, ele vai continuar inserindo neste vetor que eu executei quando foi criada a função. Então, por isso, você tem que tomar muito cuidado quando você está tratando de listas, por exemplo. Quando você está passando uma lista, quando você está passando algum outro objeto que ele também seja variável. Ok? Caso você queira fazer uma verificação aqui, que inclusive ficaria bem melhor, eu posso, por exemplo, colocar aqui none e eu posso fazer uma verificação if type de lista is list, aí eu appendo. Caso não, eu simplesmente retorno. Veja que neste caso aqui ele vai adicionar 10, vai fazer tal coisa. Veja que aqui ele simplesmente só vai executar o 1000, pois afinal de contas eu passei um valor para ele. E aqui ele não vai executar nada, pois afinal de contas eu não tenho nenhuma lista aqui ao qual eu esteja inserindo de volta. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido, mas fica aqui uma outra pergunta. Os valores aos quais eu passo para a função, eles também continuam mutáveis ou imutáveis? Isso daí já fica para um próximo vídeo. Beleza? Beijos no bumbum, que eu não quero me alongar muito mais, e até mais.